Hoje é o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias e da Morte Súbita. Como o diagnóstico nem sempre é fácil, a data foi criada com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o problema. A fila começou antes mesmo da estrutura ser montada. Dona Denise foi a primeira a chegar. Hipertensa e diabética, ela voltou a sentir dores no peito após 20 anos e resolveu buscar orientação médica. Larguei de tomar medicação, o médico passou um remédio de R$ 240, eu não tive condições de comprar. Tomei 3 meses, depois eu parei de tomar, não tomei mais nunca remédio nenhum. Os problemas de saúde de Dona Denise são bastante graves e necessitam de cuidados especiais. Pessoas que têm problema de pressão, diabetes, colesterol, fumam ou estão acima do peso, têm risco de ter um problema de coração, especificamente na coronária, e ter um entupimento. Esse entupimento ele pode levar a uma falta de irrigação no coração. E se esse entupimento ele se torna crítico, o coração pode se tornar incapaz de bater corretamente. Ele não bate na batida correta. Então ele pode não jogar o sangue para o cérebro e para os outros órgãos, o que é a parada cardíaca. A negligência com a saúde e a ignorância quando o assunto são as doenças cardiovasculares deixam a população vulnerável. Principal causa de morte no país, a doença de coração corresponde a 30% dos óbitos. O estudo foi divulgado pelo DataSUS, que avaliou 610 pessoas em 6 cidades brasileiras, incluindo Salvador. No Dia Nacional de Prevenção contra a Arritmia Cardíaca e Morte Súbita, atividades educacionais foram realizadas no Hospital Ana Nery para conscientizar pacientes, familiares e profissionais de saúde sobre os riscos das doenças cardiovasculares. O objetivo dessa campanha é esclarecer a população sobre como prevenir a arritmia. E o principal que tem que ser feito para prevenir a arritmia é ter hábitos saudáveis de vida. Eu converso com o cardiologista Henrique César Maia. Obrigada, doutor, pela presença. Boa noite. Boa noite. Arritmia cardíaca. Não é muito comum as pessoas prestarem atenção nessa doença, né? Não, não é. Aliás, é uma coisa que se fala relativamente pouco, embora tenha uma importância muito grande em termos de população e nos maus que ela pode causar. E aí eu queria que o senhor explicasse. Existem vários tipos de arritmia, né? Exato. Existem arritmias em que o coração bate muito rápido e existem arritmias em que o coração bate muito devagar. Existem aquelas que colocam vida em risco, realmente. Existem aquelas que são benignas e que não precisa se preocupar com elas. Existem aquelas que são causadoras de outras doenças, como o derrame. Então, a gente tem que ficar atento aos sintomas que causam os diversos tipos de arritmia, que são... O sintoma principal que acontece na arritmia é a sensação de palpitação. A pessoa percebe que o coração está batendo fora do ritmo. Além de perceber o sintoma específico da arritmia, está muito preocupado com a existência de doenças que podem causar as arritmias. Eu vou fazer até uma brincadeira, que tem gente que vê o amado e fica com o coração palpitando. Isso tem nada a ver com a arritmia, é um problema constante. E aí é quando você tem que prestar atenção, quando ele acontece repetidamente, é isso? Quando ele acontece repetidamente fora dessas situações, como no caso de emoções e de exercício. Curiosamente, esse tipo de batida que nós sentimos em estados de emoção são classificadas como arritmia. Mas essa é benigna e não causa mal algum. Quais são os tipos de tratamentos que são colocados para quem tem arritmia? Existem 3 tipos de tratamentos possíveis. O primeiro é o uso de medicação. Existem remédios próprios para tratar as arritmias. Existe uma forma, em alguns casos, que é possível levar um catéter até dentro do coração e cauterizar a área cardíaca que causa a arritmia e o paciente fica livre dela. E em alguns casos mais graves, existem aparelhos parecidos com o marca-passo, que nós podemos implantar e o aparelho é capaz de detectar a arritmia e, se for necessário, dar um choque e evitar que o paciente morra daquela arritmia. É um tratamento relativamente fácil e acessível? Ele é fácil de ser feito, ele é acessível, é disponível em todos os hospitais públicos do Brasil. Esse equipamento é bancado pelo SUS, então sim, é sim. Agora, a gente esqueceu de falar, eu esqueci de perguntar, dos exames que você tem que fazer para saber se tem arritmia, não é isso? Até porque, por exemplo, eu vou praticar um esporte, eu posso já ter uma arritmia e que quando eu for praticar esse esporte, eu vou ser prejudicada, né? Pode existir risco se você tiver alguma doença cardíaca mais séria e acabar colocando numa situação crítica como exercício. Porque tem gente que nem sabe, tem arritmia e não sabe, por isso a importância do exame. Quais são eles? Bom, normalmente para pacientes mais jovens é suficiente que o paciente faça eletrocardiograma, teste de esforço e ecocardiograma. Com isso a gente consegue descartar grande parte das doenças que causam as arritmias.
Após os 40 anos, é conveniente que essa avaliação cardíaca seja feita a cada 2 anos. Aí entram exames mais específicos. E após os 50 anos, uma vez ao ano. E quem tem arritmia não cuida, por exemplo, é uma doença que ela piora com o tempo ou não? A arritmia mais comum que existe no mundo inteiro chama-se fibrilação atrial. E ela vai aumentando em frequência à medida que nós envelhecemos. 10% das pessoas de 70 anos de idade têm fibrilação atrial. Precisa se tomar muito cuidado porque é essa quem causa os derrames. E tratá-la, e é um tratamento relativamente simples de ser feito, pode evitar uma sequela muito grave ou paralisia por conta de um derrame. A pessoa que tem arritmia, ela pode chegar a ficar desacordada, doutor? Essas são as arritmias que colocam a vida em risco. Nesse caso, o coração bate tão rápido que não consegue bombear o sangue para o corpo. Falta sangue no cérebro e a pessoa desmaia. E nesses casos, se não houver uma intervenção muito rápida, o coração vai parar de bater e o paciente acaba morrendo. Se eu tiver alguém aqui agora, por exemplo, passou mal, o que eu posso fazer? Tem que ser uma medida rápida. Eu tenho como ajudar? Existem umas certas regras. Primeiro, você precisa se certificar que a pessoa está respirando. Se ela estiver respirando, tudo bem, aguarde, chame socorro. Mas se ela estiver parado de respirar, é necessário começar com manobras de reanimação. Que seria usar desfibrilador, por O exemplo? desfibrilador é um excelente mecanismo. Existem normas para se usar. Os desfibriladores que a gente tem a público, eles são automáticos, são muito fáceis de ser usados, são 2 placas que você coloca no peito do paciente. Ele é capaz de detectar a arritmia, dar o diagnóstico, fazer o tratamento que é necessário e salva vidas. E aqui no Distrito Federal tem uma lei que diz que esse desfibrilador tem que estar disponível em locais públicos, mas isso não acontece. Não, ainda não acontece. Então, a gente vai dar o endereço aqui agora para quem quiser participar. Existe uma petição pública, é isso? Exato. Nós estamos fazendo uma petição pública para que essa lei seja cumprida. Então, nesse endereço que está aparecendo aí, você pode participar da petição e ajudar a pressionar para que essa distribuição seja feita. Doutor, muito obrigada pela participação, obrigado pelas informações. Boa noite. Boa noite, obrigado.